Vamos falar do assunto COP30? Vamos da COP30. Tá. Muito bom você puxar esse assunto. Nem sabia que o assunto ia ser esse. Então. Mas achei importante, porque teve um vídeo que ganhou grande repercussão. E, infelizmente, inclusive, foi usado de forma muito errada. Usaram minha imagem. Inclusive, eu já consegui que baixasse no Instagram. E fiz até um... Ia fazer agora um boletim de ocorrência, mas o cara tiraram do ar. Usaram a minha imagem numas coisas políticas, entendeu? Tipo assim, usando o nome do presidente, roubaram o gado, presidente ladrão. E aí tô eu, a minha cara lá, mano. Mas você... Falando de um assunto que não tem nada a ver com a você porra não do gado. falou sobre isso, não? Não falei, mas aí usaram, pegaram, fizeram que nem a BBC fez com o Trump. Pegaram trechinhos aqui e aqui, fizeram assim, e aí juntaram um rodapé de um texto que não tinha absolutamente nada a ver com o assunto. Então, assim, mas é bom, porque é um assunto que a gente precisa entender. Fala pra galera que tá oportunidade. assistindo aí sobre o que era o vídeo. Como que foi o... Bom, o vídeo que eu fui convidado para ir ao Pará, porque a gente acha que o agronegócio é só o grande. É o grande erro, né? A gente, na verdade, assim, a gente tem uma grande confusão. Muita gente fala assim, é o Movimento Sem Terra que abastece o Brasil de alimentos. Não é. O Movimento Sem Terra é parte desse segmento fundamental que alimenta todos nós e que facilita a nossa vida. Porque hoje você trabalhou o dia inteiro aqui, não trabalhou? Deve ter almoçado, tomado café, agora vai jantar gostoso, vai no supermercado com a tua família, compra o que você precisa comprar, leva para tua casa e cozinha. Essa tranquilidade só existe porque alguém está trabalhando para que a gente tenha os produtos na nossa gôndola, certo? É isso mesmo. Perfeito. Aí, o segmento o segmento do agro, não é do agronegócio, ou da agropecuária, ele vai do pequeno, que pode ser o assentado, pode ser o cara do Movimento Sem Terra, pode ser... faz tudo parte. O pequeno produtor até o grande produtor. Todos eles fazem parte desse sistema da agropecuária brasileira, que é a coluna vertebral brasileira. Se o Brasil melhorou os números do PIB ano passado, é por quê? É porque o agro, vendeu mais, porque todos os outros segmentos diminuíram, o agro sempre está produzindo alimentos, sempre melhorando as safras, porque tem muita tecnologia no Brasil, e assim vai. E aí, só que no Pará, o que acontece? A gente hoje está, que a Pará é parte da Amazônia, e existe muita coisa errada, como existe em muito lugar. O Pará é um dos lugares onde tem grande problema com terra, porque a maioria das pessoas que vivem lá, no campo, grande parte delas, não é uma grande parte, não tem título de terra. Então fica difícil, então isso abre margem para muito cara que é aproveitador. O cara começa na madeira, tira madeira de floresta ilegalmente, ninguém é dono de nada, mete o boi, entendeu? E quando dá um problema, tira o boi e leva para outro lugar, porque os grandes caras que fazem coisa errada fazem exatamente isso. E nós temos um monte de gente que vive lá que não tem grandes rebanhos de gado, que são pequenos produtores e que estão lá 40 e tantos anos na mesma terrinha, já passou de pai para filho, tá ali cuidando do seu gadinho, tá ali fazendo a sua agricultura e que são pequenos produtores. E o que está acontecendo na Amazônia? Como a Amazônia não, os caras não dão título, porque isso acho que resolveria grande problema, especialmente ali no Pará, se a gente começasse a dar título para as pessoas, falar, você agora é dono, tá morando há 40 anos aqui, você é dono dessa terra aqui. Aí você tá dentro do sistema de fiscalização. Quando você tem uma terra que não tem dono, fica difícil, né? E nós estamos hoje aumentando os nossos parques nacionais, os nossos parques estaduais ou unidades de conservação em geral, tá? E estamos aumentando as nossas terras indígenas. Para onde? Para cima de lugares onde pessoas já vivem há 40 anos. Então, o cara tá vivendo há 40 anos. De repente, ali, ele já tá vivendo ali. De repente, ali onde ele tá, 10 anos depois, ele já tá 10 anos vivendo ali. Aí, 10 anos depois, é instituída, aumenta uma unidade de conservação em cima da terra onde ele estava já vivendo. Ou em cima da unidade de conservação que ele... uma terra indígena ou uma unidade de conservação passa por cima da área que ele está ocupando. Aí vão os caras lá, fazem um cadastramento, você já tá morando aqui, a família tanto, vivem quantos aqui, qual o tamanho da tua área, não sei o quê. O cara já tá vivendo ali, já tá produzindo ali, tá?
E aí tiram esses caras, um certo momento, vira terra indígena, depois de 30 anos, eles chegam lá, tiram todos esses caras, não entregam para eles uma solução de terra, não indenizam eles, e os caras ficam como indigentes. E é isso que tá acontecendo no Brasil? Botam fogo em muitos lugares da Amazônia, tá acontecendo isso. E eu tô falando de gente simples. Não tô falando de gente rica, cara. Tô falando de gente simples, gente que, sabe, tem um gadinho, tem uma casinha, tem uma geladeira, tem um fogão, tem uma vida, tem uma casa que, né, tá 40 anos vivendo ali, trabalhando ali. Tira esse cara e coloca em algum lugar. É Vai absurdo, virar terra cara. indígena? Não tem nada contra que vire terra indígena, entendeu? Se é isso. Só que assim, tem gente vivendo lá que vivia antes que a terra indígena tivesse sido promulgada naquele espaço. E está sendo promulgada em cima desses caras. Unidade de conservação em cima dos caras. Então, cuida desses caras, é a única coisa. E essa foi a discussão que foi, né, enquanto a gente está ali abrindo rodovias na COP, falando coisas bonitas na COP, gastando milhões na COP, a gente está vendo um povo da Amazônia sofrer. Se a Amazônia é tão rica, por que tem tanta gente pobre lá? Tem algo errado. Tem algo errado. Tem algo errado. É. Se a Amazônia é tão rica, por que tem tanta gente? Porque um lugar que tem só gente pobre e fodida não deve ser tão rica, então. Sim. Então tem algo errado. É. Tem algo errado nesse. Tá indo pra onde o dinheiro, né? E é isso que eu fico. Que eu fui lá. Essa matéria foi exatamente sobre isso. E eu fiquei muito chateado, cara. Eu fiquei emocionado, porque me levaram. Eu não estava preparado emocionalmente pro negócio. Não estava. Eu cheguei numa Mesmo depois de tantos anos, já vindo de tudo. De tudo, mano. Não tava, porque. Júnior, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu sou um cara que ama os animais, em primeiro lugar, amo os animais, mas assim, a gente tem que entender que se você quiser salvar uma floresta, ou se você quiser salvar uma espécie de animal, qualquer que seja, a primeira coisa que você tem que pensar é no ser humano que vive ali. Vou salvar aquela floresta ali. Quem vive ali? Esse é o cara que você tem que cuidar. Porque se você não cuidar das pessoas, você não cuida do meio ambiente. Não adianta. Se você quiser cuidar das pessoas conservação se faz com gente com barriga cheia. Eu dou exemplos assim, pega o projeto Tamar. Por que o projeto Tamar deu certo? Onde era o problema do Tamar? Pescador. Ele tinha que abrir diálogo com o pescador, para levar informação ao pescador, para trazer solução, porque o pescador era o problema com a tartaruga. Então, o que vamos fazer? Chama o pescador para cá, traz a família dele toda. O filho está fazendo curso técnico aqui, a mulher dele vai costurar bonequinho para o projeto Tamar, e o marido vai, eventualmente, servir como guia do projeto. Porra, acabou o problema, acabou o conflito. Você trouxe uma solução. Não enfrentamento. E aqui é enfrentamento. Você não está trazendo solução. Você tem que trazer solução para essas pessoas. São pessoas simples. Não estou falando de pessoas que têm posses. São pessoas que a única posse que elas têm é o gado que eles têm, é a casinha que eles têm que foi queimada. E agora os caras não têm para onde ir. Estão vivendo pior que indigente lá. Estão vivendo embaixo de casas de palha. E para mim foi chocante isso. Foi chocante. Eu fiquei chocado. Esse não é um ambientalismo que eu quero, não, cara. Tá errado. Tá errado isso, cara. Você não tinha noção que as pessoas estavam sendo expulsas Não, desse jeito não. das suas casas depois de tantos anos? A gente vê uma coisa aqui, outra coisa ali. Porque também a gente não vê muita notícia, né? Não vê muita notícia. Porque o mainstream não quer mostrar. O mainstream que gosta de mostrar que tem volta à sua terra e preocupados com o ser humano, não mostra isso. Isso não é notícia de jornal. Só é notícia, as queimadas, não sei o que, a Amazônia tá desmatando. Só isso. É isso. As girafas, não sei da onde. É isso aí. É isso aí. Uhum. Então, essa foi uma matéria que, assim, me doeu muito fazer. Não foi foi uma matéria muito corajosa também, porque foi muito visceral pra mim. Porque eu realmente fiquei, assim, indignado de ver pessoas sendo absolutamente desconsideradas. Entendeu? É difícil. Pessoas simples, cara. Trabalhador, mão calejada, tá todo dia ali, só trabalhando, tentando sobreviver da melhor forma possível. A Amazônia não é feita de árvore e animais só. Ela é feita de pessoas.
e minérios, né? E que você- é outra coisa que a gente tem que pensar, Outra né? coisa. Que é o que tem mais importante é o minério, Tem, né? tem. E a gente esquece isso. Às vezes, pode olhar que as grandes áreas indígenas em áreas de conservação estão em cima de áreas de minério. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado, eu acho que a gente tem que proteger mesmo os nossos minérios, é uma riqueza nacional, entendeu? Contanto que esse recurso seja realmente nacional, né? Vamos falar sério. Mas o que a gente está fazendo com isso hoje? O que a gente tá fazendo? Né? A gente está atendendo uma agenda internacional. Tem muita ONG envolvida nisso aí, que põe dinheiro, despeja muita grana nisso, e que gosta do show pirotécnico, e que gosta, e estamos nessa atuada. E aqui no Brasil, esse dinheiro vai pra onde? Não sei. Não sei. Nem quero falar. Tá. Prefiro que as pessoas vão lá e investiguem como é que está sendo feito. Tem muita gente hoje que aponta os caminhos. Eu sou um simples biólogo e gostaria que meu país, que hoje saiu um novo levantamento da Embrapa, 65% das nossas florestas, 65% do país está preservado em florestas ainda, 65%, eu gostaria que a gente tivesse um pouco mais de consideração com as pessoas que vivem aqui. A gente começou a trocar as coisas e assim, não é forma de fazer o ambientalismo e passa um rodo, um trator em cima da casa de uma pessoa. Pra mim, isso não é ambientalismo. Caraca, Então, passar um trator. e não pegam o principal cara. Porque tem cara que tá fazendo a coisa errada. Esse é o cara que consegue sumir, vem pra cá, vai pra lá, entendeu? Não tem identidade, não tem terra própria no nome dele. Esse é o cara que a gente devia estar perseguindo indo Fala atrás. das grilagens. Das grilagens, tráfico os caras. de madeira. Esses caras a gente não tá alcançando. E tá alcançando o miserável que Ativismo tá ali, legal, tentando sobreviver com 2 hectares. Você ali. chegou